meus amigos, bem-vindo a mais um Havex Talk, o podcast dos aficionados por tecnologia, aqueles que adoram inovação, inteligência artificial, o que tem de mais moderno em tecnologia, está aqui no nosso programa Havex Talk. Obrigado pela participação de todos. Estamos hoje com um grande amigo, estamos com uma pessoa aqui bastante querida da Havex, uma pessoa que nos ajudou muito a construir os cenários que a gente tem hoje e que tem muito a agregar, muito a contar para vocês sobre o que tem de melhor em tecnologia. É com muita satisfação que recebo Regis Silva. E Regis, hein? Meu grande amigo, obrigado pela participação em mais um dos nossos programas aqui do Havex Talk, que tem o objetivo justamente de contar um pouquinho da história das nossas pessoas, mas principalmente levar tecnologia, levar o que está de melhor, de mais inovação para o nosso mercado, para os nossos ouvintes aqui da internet. Aqueles que estão nos vendo de manhã, de tarde, de noite, no sábado, domingo, feriado, não importa quando, mas que queiram aprender um pouquinho mais sobre tecnologias, principalmente na nossa área, que é a área de logística, a área de segurança, e com isso recebemos o cara que é da nossa engenharia, o cara que ajuda a desenvolver, a criar esse monte de inovações, né? Eu sou um professor pardal, toda hora criando uma coisa diferente, pedindo algo diferente, e precisa alguém no campo estar correndo atrás para garantir que os resultados apareçam. Mas isso não foi construído num dia, né? Isso não aconteceu. Nem a Havex, nem a pessoa do Regis nasceram ou surgiram em um único dia. Tem uma construção. Tem. Conta para nós um pouquinho, Regis, quem é o Regis Silva? O que fez esse cara se tornar hoje o nosso líder em desenvolvimento em alta tecnologia? Obrigado pelo convite, sou muito grato à família Havex. Eu falo que eu não trabalho numa empresa, eu falo que eu estou dentro de uma família, né? Muda todo o meu conceito. Eu já tenho 18 anos só em experiência em desenvolvimento de produtos voltados a rastreadores, a tecnologia, né? Então são 18 anos aí de bagagem, é uma vida. E fora dos 18, eu tenho mais 6 anos trabalhando com loja de som, que era a época que tinha valor, né? Que se instalava módulo de som, caixa amplificada. Então eu tenho aí seus 24 anos já de bagagem só na parte elétrica, automotiva, veicular. Falando em veículos, 24 anos de experiência. 24 anos. Muito caminhão que pegou fogo, muito carro ali, como é que tá? Não, graças a Deus não. Sempre eu sou muito cauteloso, né, nas coisas que eu faço, nas coisas que eu projeto, sempre com o pé atrás. Forço muito teste de bancada antes de ir para um produto final, né? Tenho que calcular todas as medições de fio, sistema de proteção, fusível, então... Segurança em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar, o bem do cliente em primeiro lugar, esse é o meu lema que eu levo. Mas hoje, praticamente, aqui conosco aqui, caminhões, van, VUC, toco, truque, caminhões pesados, máquinas agrícolas, não nasceu nesse nicho. Como é que foi antes a experiência adquirida ali até chegar aonde está hoje? Não, eu não nasci nesse nicho, que nem eu falei, eu vim de loja de som, eu fiz mais de 10 cursos pelo Senai na parte automotiva, né? Então eu vim de loja de som e entrei numa das maiores empresas de rastreadores, né? Era um concorrente nosso. Eu fiquei 10 anos lá, fui especialista de carro e depois especialista de moto, né? E agora no meu segmento, eu sou especialista em veículos pesados, máquinas amarelas, né? Até parte de jet ski e barco também já está dentro do meu know-how de trabalho. Eu já fiz muito parceria com clientes para estar em jet ski e barco. Tem muita diferença desses nichos, ou seja, a gente falar com aquele público, a moto, o carro de passeio do atual modelo, muita diferença de público? Totalmente diferente. A pessoa que tem um carro, ela tem o seu xodó, que é o carro, mas a moto é o terceiro bem de um ser humano. Todo ser humano, a primeira conquista dele, eu falo o homem, tá? A primeira conquista dele sempre vai ser a casa, depois o carro, e o terceiro luxo dele é a moto. Então você pode mexer com a mulher dele, mas você mexeu com a moto, é um dos piores, né? Então eu já mexi com esse nicho, que é moto. Aí vem os luxos, né? Que é jet ski e barco, que são outro público também, que são bem... Para entrar dentro de barco, eu tinha que estar de meia, tinha que estar de roupa limpa, não podia até sentar, né? Então, são clientes totalmente diferentes. Já um público caminhoneiro, caminhão,
é um pouco diferente, né? Aquele bem gera renda para ele. Ele não tem tanto amego, tanto assim, zelo, né? Pelo produção totalmente diferente. Então agora só falta a espaçonave do Elon Musk ali, e daí fechou a cadeia dele. Estou aqui para isso mesmo. Muito bom, muito bom. O bacana é justamente isso, a gente contar um pouquinho da história, um pouquinho da experiência, que as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Ou seja, é algo que você vai evoluindo, é uma ideia de um, uma ideia do outro, uma evolução tecnológica que saiu em qualquer parte do mundo que você vai adaptando e vai criando as soluções. Mas o que você acha para você que é o principal diferencial dos produtos que você cria na Ravex? O que é a grande diferença? O que muda com relação ao mercado? É que tem tecnologia muito nova, que é disruptiva, que ela testa muito. O que é o grande diferencial ali do que tu está criando hoje comparado com o que o mercado oferece ou o que você vivenciava no passado? O que eu aprendi na Ravex, só para o senhor ter uma noção, já vou completar 8 anos já de companhia, e quando eu entrei na Ravex, meu mundo virou, né? A Ravex, ela não faz produto para ficar em prateleira. Ela vai no cliente, aprende qual é a necessidade do cliente. Hoje, quando eu desenvolvo um equipamento, eu desenvolvo em cima de uma necessidade. Eu não venho pessoas do comercial ou o próprio CEO me cobrar produtos que eu vou desfazer e vai ficar em esquecimento, né? Então a gente vai até o cliente e pergunta qual é a sua necessidade, né? Eu falo de um caso específico que a minha maior necessidade de um cliente era multas de trânsito, coisa simples. E a multas de trânsito estava ligado com uma outra tecnologia que tinha iBottom ou cartão RFID, né? Só que os motoristas emprestavam um para o outro o cartão de memória RFID. Foi quando aonde veio a solicitação da biometria, né? Para não ter mais esse problema, me empresta seu cartão para mim poder dirigir. Só de multa esse cliente gerava 3 milhões no ano, né? Então, nós desenvolvemos um rastreador, eu faço o controle e desbloqueio o carro pela biometria. Coisa simples, mas que gerou um resultado muito grande para o cliente, que é o mais importante. Eu penso como cliente. E para a companhia. Quer dizer, na prática, que nem tudo que o cliente pede é realmente o que ele precisa, né? Correto. Ou seja, o pedido do comercial, eu quero uma ferramenta para controlar multas, mas na verdade o que ele precisava era uma ferramenta para identificar o condutor, porque o controle da multa é você receber a multa e você pagar. Correto. E isso você já recebe ali pelo correio a multa, né? Agora, o problema é eu identificar e em cima daquela identificação criar um plano de ação para corrigir, ou seja, quem é o motorista que mais recebe multa, qual é o motivo, qual é a rota, qual é o horário, e aí começar a motivar, a treinar para que isso não aconteça. Né? O cliente muitas vezes não sabe como resolver o problema, ele só tem um problema, né? Aonde o Regis entra? Eu entro junto com o comercial. Hoje mesmo eu falo para você que eu estava dando suporte agora para um pós-venda nosso, um funcionário nosso, um colaborador que ele quer controlar o sistema de ração. Eu sentei para ele e desenhei, porque o cliente tinha uma necessidade, ele pensou uma coisa que poderia ser e eu trouxe a solução e se precisa também desenvolvimento. Então, nem sempre o seu cliente consegue expressar o que ele está precisando. Perfeito, é bem a raiz da Ravex, que é não vendo produto, mas vendo solução. Mas para identificar qual é a solução que vai atender, eu vou ter que ir a campo, vou ter que interpretar o problema não do que alguém falou, mas em campo aferir o que foi dito, confirmar a anomalia e aí pensar em qual é a solução, que é um dos motivos pelo qual gera hoje 86 produtos dentro da Ravex. Né? Acho que em números de produtos você já vivenciou alguma das outras empresas que tem esse volume de soluções? Não, foi o que eu comentei. Eu entrei na Ravex faz 8 anos, né? E eu entrei na Ravex praticamente tinha 6, 7 produtos, né? E eu ajudei muito. Confesso para vocês que eu saí de uma multinacional, ela tinha 500, e meu número de registro era 581. Quando eu entrei na Ravex, estava em torno de 17 funcionários, né? E eu falei assim, meu Deus, é a hora de eu ir ou não, né? Eu já estava há 10 anos em uma outra companhia. E com a primeira confirmação de Deus, hoje estou aqui muito feliz, muito grato. Não é porque eu estou na presença, nada. E dá para saber quanto é uma pessoa grata pelo que faz.
E o que eu aprendi hoje, o que eu tô agregando de valor para dentro da companhia, isso assim, não tem preço. Não tem preço. A Ravex é uma empresa que trabalha 24 horas e sempre em pró do bem do cliente. E como manter isso? Porque a gente falar, a gente comentar, né? Tudo que a gente faz é pelo cliente, a gente não vende produto, a gente vende solução. Mas como garantir essa perpetuação? Que eu continue sempre com esse foco? Como garantir que o cliente também tenha essa visão? Que hoje eu vejo. A gente tem tanto incêndio para apagar dentro das nossas operações que às vezes a gente se esquece disso, né? Ou seja, o próprio cliente às vezes é treinado, troca a pessoa, não é recapacitado essa nova pessoa que entrou e daqui a pouco entra em esquecimento, daqui a pouco ninguém nem sabe mais que tem aquilo ali, só aparece uma conta. Até que alguém vai auditar, para que é isso? Ninguém sabe, eu vou perder, tiro o produto, cancela essa conta porque eu não tenho uso, né? Como é que tu vê essa responsabilidade que tem que ter também do outro lado, né? Que a gente sempre bate em cima disso, que não... você tem pilares para as coisas acontecer. Tem que ser uma visão ganha-ganha. Quer dizer, eu tenho que ganhar, mas o motorista tem que ganhar, o transportador tem que ganhar, o dono da mercadoria tem que ganhar para que a coisa seja ok. Como é que tu enxerga esse nível de conhecimento que a gente tem que ter, que a gente tem que repassar, mas que a gente tem que perpetuar sempre para que aquilo não vire inútil, não vire algo obsoleto e que não vale o pagamento? Na pandemia mudou tudo, todas as organizações. Qualquer empresa, perdão, olha no histórico, no extrato e vê algo cobrando a mais. Oh, não, eu vou cortar. Começa a cortar gasto. Dentro da nossa companhia, o que é o diferencial? É o pós-venda, né? É ficar em cima do cliente. Por quê? Assim como o meu problema também é do cliente, a troca de colaboradores. Eu não sei o que vai ser do futuro da nossa nação. Hoje as pessoas não têm interesse de trabalhar. Elas trocam de empresa por R$100, R$200 de salário. Isso não impacta só em mim, impacta em toda a companhia. Eu acabo de treinar uma pessoa, capacitar ela. Às vezes ela troca porque tem um benefício melhor de um vale transporte, um benefício melhor. Ela troca por pouca coisa. E isso cai no esquecimento que só aquela pessoa fazia aquela função. Então, a nossa empresa, ela injeta muito mesmo na parte do pós-venda, né? Trocou seu colaborador? Vamos fazer um novo treinamento, vamos ver o que vocês estão precisando. Então, assim, precisa injetar mais tempo no pós-venda para esse desenvolvimento não se perder. Essa é a palavra. A replicação é tudo, né? Sim. Mas e como conseguir isso também do lado do cliente? Porque a cada 6 meses você começar do zero um projeto novamente, não, vai lá, retreina a pessoa, a gente vai lá e faz. Mas e se ele não tiver um comprometimento, ou seja, tu nunca vai conseguir uma replicação de resultado, a toda hora mudando o motorista, a toda hora mudando o multiplicador, você não vai ter o resultado, né? Então a gente bate bastante, eu sempre costumo falar que tipo, motorista de entrega, o que é o ideal? O mercado diz, não, eu não posso deixar o mesmo motorista fazendo a mesma rota, porque daqui a pouco ele cria um conluio com um recebedor lá, com o cliente, com alguém da entrega, isso e aquilo, para fazer algum mal feito. Eu já sou da visão que para isso já temos tecnologias para controlar tudo isso. Correto. Ou seja, um motorista, para a gente controlar a velocidade, parada, onde está a jornada, tem tecnologia para tudo. Por que eu preciso substituí-lo em cada rota? Por que não fazer... O cara que faz a mesma rota, ele vai começar a conversar com uma pessoa só, ele vai ter um elo de ligação, ele já vai saber o nome dessa pessoa, ele vai saber onde é que carrega, descarrega, em que horário que o cara melhor recebe, quer dizer, ele vai evoluindo. E a mesma coisa eu falo da condução do motorista. Eu estou acostumado com um veículo, com uma marca, eu aprendo a trocar a marcha, qual é que é o tempo, como é que eu tenho o melhor... com a melhor média de combustível, né? Agora, se eu perco isso, parece que toda vez eu tenho que começar do zero novamente. Sabe aquilo que tu fez há 6 meses atrás? Vem de novo aqui, faz treinamento para todos os meus motoristas porque mudou, faz treinamento para o meu gestor porque mudou. Eu começar sempre do zero, será que nós não estamos perdendo? Eu já sou daquela teoria que, para mim, é bom
a pessoa conhecer a mesma rota, o mesmo caminhão, porque eu tenho efetividade no meu tempo de entrega. Por exemplo, às vezes eu conheço o rapaz do mercado que ele me agiliza a entregar mais rápido. E isso é um resultado mais rápido na minha efetividade de retorno ele para campo. Agora, esse sofrimento de troca de funcionário, eu não sei como resolver isso na parte do cliente, né? Porque eu não posso incentivar ele a pagar mais para um funcionário. É uma coisa bem complicada. Mas a minha ferramenta consegue mostrar para ele que um bom condutor, através do barramento CAN, velocidade, aceleração, eu trago bom resultado em termos de custo, pneu, combustível. É justamente em cima dessa linha de visão, então, que se eu trago o resultado, olha, ele vai gastar menos na depreciação do caminhão, vai gastar menos com pneu, vai gastar menos com a manutenção. Então, eu estou ganhando mais. Será que não é o correto, então, eu bonificar quem está me trazendo esse resultado? Então, eu trabalho muito em cima disso em logística, né? Falando em meritocracia, em ranqueamento de motorista. Agora, como fazer isso quando nós estamos falando de máquina, ou seja, como conseguir atingir esses resultados, mas saber o João é que pegou essa máquina hoje, ele operou durante X horas e o resultado dele foi Y. E o João foi mais eficiente que o Pedro. Então, por este motivo, ele me trouxe um resultado e eu quero bonificar. Eu conseguiria fazer esse tipo de coisa também, hoje falando em máquinas e inteligência artificial, montar esse tipo de situação? Sim, quando eu estava mencionando anteriormente, seria a pessoa que gere a frota, né? Não, a colaboradora que está atrás de uma máquina, não que está o condutor. Na parte de condutor, eu tenho tanto a biometria e o reconhecimento facial para falar que realmente é aquele motorista mesmo que está dirigindo. E dentro da biometria e do reconhecimento facial, eu tenho a telemetria do veículo. Isso, uma telemetria eficiente, eu chego a gerar 30% a menos de prejuízo em pneu e combustível, que ninguém enxerga isso. Então, o segredo, está me dizendo, não é apenas a gente ler, tem um produto de telemetria, eu vou ler os 80 campos que tem lá no barramento CAN, não adianta nada, eu tenho que ler esses campos, tenho que identificar a pessoa com uma ferramenta de precisão, né, que seria a biometria hoje, ou a leitura facial, né, e aí em cima disso criar os indicadores de desempenho para daí começar a criar planos de solução, planos de melhoria. A nossa ferramenta entrega valores e assim eu entrego também a customização do que eu estou entregando. O que é faixa verde para você dentro do seu caminhão? A faixa verde para mim é dentro de 1.200 a 1.500 RPM. Só que eu te entrego essa ferramenta hoje para você. O que é bom para você? O que é bom para sua frota? Exemplo, uma coisa que nós temos. O combustível do meu caminhão. Eu desliguei a chave com 50% da boia no nível do combustível. Quer dizer, quando eu virar o contato, tem que estar com 50% de novo. Não, eu virei o contato, deu 45%. O que aconteceu com esses 5%? Nossa ferramenta consegue até mostrar esses desvios que houve em determinado local. Perfeito. Então, você ter as informações com um histórico e dentro desse histórico você ter mais dados do que está acontecendo. É a triangulação, quer dizer, eu estou em movimento, eu estou parado, eu estou em viagem, eu estou fora de viagem, eu estou num posto de combustível, dormindo. Aí você reunir todas essas informações, você vai conseguir trazer mais dados. Então, tu está dizendo um exemplo ali que eu parei num posto de combustível, estou em pernoite e de repente sumiu o combustível. Eu tenho um desvio já ali detectado no local. Qual é o nível de precisão disso daí, desse desvio? Quer dizer, eu posso daqui a pouco até mesmo acionar um policial para fazer um registro ali, eu posso confiar naquelas informações que elas são totalmente precisas. Eu digo um exemplo que falamos de telemetria, mas a gente tem o MDVR também, que grava. Se eu tenho a informação do momento exato que ocorreu aquele desvio, eu tenho uma filmagem também, me parece então que eu tenho o caminho inteiro para atuar sobre a anomalia que aconteceu. Sim, a filmagem em si, após eu desligar o contato do caminhão, eu tenho que pôr um contador, eu tenho que respeitar um contador, isso para garantir a privacidade do motorista, então se ele for dormir, alguma coisa desse gênero, o consumo da bateria do veículo.
Então, se o contador eu colocar, por exemplo, por 3 horas que eu desliguei a chave, eu consigo ter esse vídeo por esse tempo. Eu consigo puxar se for nesse intervalo. Mas se for um final de semana, eu não consigo, porque eu vou descarregar a bateria do veículo. Né? Mas normalmente o final de semana ele está na empresa, ele está num pátio controlado, ou ele já está num ambiente, vamos dizer assim, de interjornada ou descanso semanal remunerado, que não seria um problema muito grande, né? Quer dizer, no momento que realmente ocorre os eventos, a gente está com essas configurações possíveis, a gente está respaldado ali que existindo a anomalia, nós vamos ter a transmissão. Vamos ter. A informação da boia é 100% porque vem dentro do barramento CAN, né? A própria CAN que me informa a boia. Então, o erro, eu não tenho erro porque é a boia que está me mandando. Pode ser que, por exemplo, um caminhão ficou numa subida, deu a diferença, assim, mas assim que ele volta a subir, tem que estar com o mesmo nível, né? Então, eu não tenho margem de erro porque eu pego direto do sistema, do módulo do caminhão. Do módulo CAN. E como é que é essa transmissão daí? Eu faço a leitura de todas essas informações e isso está dentro do caminhão. Sim. Mas como é que eu faço para obter dentro do meu painel, na minha torre de monitoramento, na transportadora, para obter todas essas informações e garantir que elas venham sempre no menor tempo possível? Todo rastreador ele tem um timer de comunicação que é de X-tempo. Então, a cada 3 minutos ele manda um X-tempo. O que quebra esse protocolo de X-tempo, esse intervalo? É os eventos. Aí os eventos eu configuro de acordo com a necessidade do cliente. Então, exemplo, o cliente entrou na faixa vermelha, mas ele está fazendo uma ultrapassagem. Qual é o debalse de tempo que eu tenho que ficar dentro da faixa vermelha? Por quanto tempo eu posso ficar dentro da faixa vermelha? Então, exemplo, se eu entrei na faixa vermelha, eu posso ficar 2 segundos, 3 segundos. Passou disso, é um alerta. Então, o pop-up ele vem na hora que eu falo. A partir desse momento, você não é mais um evento comum, você é um alerta. Eu preciso que a central esteja sabendo disso. Você diz então que eu configuro tudo o que eu desejo, mas eu crio margens de tolerância para dizer o que é um problema e o que faz parte da operação. Correto. Cada vez que for um problema que violou essa margem de segurança, faz uma transmissão. Isso e mesmo. Os meios de transmissão, isso se eu estou num lugar que não tenha sinal, por exemplo, de celular, como é que eu consigo garantir que aquela informação chegue? Hoje a nossa tecnologia é única do mercado, que ela tem 4G, tá? Ela é dual chip 4G. Além do 4G, eu tenho Wi-Fi, tá? E além do Wi-Fi, eu tenho a satelital, né? Então, quando fala assim, eu não tenho, mesmo se eu não tiver nenhum desses, não tiver área com satélite que é meio difícil, não tiver 4G, não tiver Wi-Fi, eu guardo até 5.000 posições em buffer, né? Buffer é a memória do rastreador. Entrego no próximo local que tiver sinal e ainda com um intervalo do horário que aconteceu o evento. Então, quer dizer, o meu histórico nunca some e ele vai trazer a informação do momento que ela aconteceu e você tem múltiplas camadas de transmissão. Correto. Tenta uma, não deu, vai na outra, vai na outra, vai na outra, mas o dado sempre vai chegar. Sempre vai chegar. Até 5.000 posições eu guardo na memória flash no meu rastreador e transmito ele num local que tiver sinal. Muito bom, galera, hein? Muita informação, muita coisa para ser transmitida, né? E esse aqui é o final do primeiro bloco, onde tratamos aqui um pouquinho da história do Regis, tratamos um pouquinho do que é um dos assuntos ali, que é a telemetria, e eu gostei tanto que acho que vamos continuar em cima desse assunto. Vamos bater mais um pouquinho, que acho que é muito interessante. Por quê? Porque aqui a gente está falando em produtividade, a gente está falando em resultado, que é exatamente o modelo de pensar da Ravex, é o interesse que a gente deseja que seja transmitido a todos os nossos clientes. Paramos por uns minutinhos, daqui a pouco estamos de volta.
Voltamos, galera. Estamos novamente aí com o segundo bloco, seguindo a nossa entrevista com o Regis Silva, mas não podemos esquecer de falar de 4 a 8 de novembro, Fenatran 2024, hein? Todos convidados aí para estar presente lá no nosso stand. Fenatran é uma das maiores feiras aí do mundo. Sim. Muita inovação, né? Vamos ter muita coisa para entregar nesse ano, hein, Vai Regis? ter um maior simulador para você dirigir mesmo, saber o que é. Isso, já tá abrindo os spoilers, já tá contando as novidades, então? Tô contando porque já tô um ano trabalhando, tem novidades na Fenatran, vai lá curtir, vai ver no nosso stand, vai ter muita coisa interessante. Pode ir. Muito legal, hein? Então, não esqueçam, de 4 a 8 de novembro, Fenatran 2024, presença no stand da Havex obrigatória para todos vocês, hein? Contamos com vocês. Estarei lá para tirar a dúvida de todos. Seguimos então para o nosso segundo bloco aqui, onde vamos falar um pouquinho mais das possibilidades da telemetria. Gostei Legal. de falar sobre isso, né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho mais de resultados que a gente pode trazer dessa telemetria para os nossos clientes, né? Eu tenho um case no qual eu participei comercialmente, ativamente, e depois você atuou ali tecnicamente, né? Mas que foi um projeto da XCMG, Sim. que é um dos maiores fabricantes mundiais aí de máquinas pesadas, e o grande problema dele estava em fazer a leitura do que está ocorrendo com a máquina, baseado em momentos distintos de cobrança, que existe um processo deles que a grande maioria das comercializações são via locação. Sim. E não venda. Só que a locação, existe um valor para quando eu loquei a máquina, ela está à tua disposição. Sim. Um segundo valor para quando ela está em deslocamento, um terceiro valor para quando ela está em uso e um valor quando ela está em uso, mas parado, quer dizer, no intervalo, isso, aquilo. Então, quer dizer, eu preciso saber quando que ela está ligada, se ela está ligada, como ela está sendo manuseada, se ela tiver um erro de manuseio, um exemplo, o cara trocou uma marcha, alguma coisa que vai estragar a máquina, eu também preciso receber essas informações que está lá no contrato, que para cada perfil de operação, eu vou ter um valor a ser cobrado. Sim. E eu lembro que esse foi um projeto muito complexo para nós, porque nós tivemos que ler um barramento CAN, mas um barramento CAN em chinês, né, que é em mandarim, né? Então, primeiro nós transformamos do mandarim para o português, depois vamos fazer essa leitura. Mas, em todo caso, a pergunta é mais direcionada a essa questão técnica de como conseguir fazer todas essas leituras, ou seja, eu saber se a máquina está alocada, se a máquina está em movimento, se a máquina está em trabalho, se em trabalho ela foi bem manuseada, como controlar todo esse nível de informação e trazer o resultado aí para a linha amarela, para a linha verde, para máquinas como empilhadeiras, ou seja, a telemetria mais detalhada, a telemetria mais operacional na sua geração de dados, que é um pouquinho diferente do caminhão, do nosso dia a dia, mas que a gente também se especializou. Como é que está esse segmento? Para mim foi um processo bem... Eu lembro como se fosse hoje, né? Eu trabalhei dentro de um projeto, era em container, tá? Essa máquina dentro de container, onde puxava enxofre e fertilizante. Então, imagine, eu estava trabalhando num porto, né? Onde tinha enxofre e fertilizante. Aprendi com eles, porque aquilo corrói tudo sem imaginar, né? Eu tive que fazer um rastreador blindado, resinado, para poder suportar a maresia mais o enxofre ou o fertilizante. Essa máquina, ela trabalhava dentro do porão do navio. E ela era a mesma coisa, uma pazinha. Ela recolhe a sobra, o que fica encostado nas paredes do navio, para vir a máquina e pegar, né? Então, dentro lá sofria muito impacto. E o impacto não é só também na máquina. Eu batia dentro do navio e fazia rupturas. Então, o custo maior não era nem do conserto da máquina amarela, mas sim do navio, né? Então, imagine o tamanho do problema. E eu aprendi dentro da estrutura, aprendendo, meu rastreador, um dos primeiros rastreadores, corroeu, ó, por uma semana pela maresia e enxofre fertilizante. Então, eu tive que criar um rastreador blindado, resinado, e eu coletava os dados, só que imagina, eu não sabia o que estava vindo dos dados, né?
Então, o grande diferencial nosso da Ravex é essa parceria que nós temos com as montadoras. Isso é muito importante, muito importante. Eu não consigo ir muito além sem a própria montadora, né? Porque eu tenho todos os dados como interpretar, mas como eu vou interpretar? Através da ajuda da montadora. Hoje, dentro da nossa companhia, temos muitas montadoras como Mercedes, temos os carros elétricos, temos a Volkswagen, que toda hora estou fazendo parceria com montadoras novas, porque o código é deles. Só que se eu interpretar o código, quem é que vai ganhar? A própria montadora. Quando eu faço um desenvolvimento, uma interpretação, entrego o resultado para o cliente, ele compra aquele mesmo produto, aquele mesmo carro, aquele mesmo. Então, o retorno é para a montadora. Outro caso que nós fizemos também foi uma locadora de máquinas amarela que queria apenas o orímetro, só que onde não tem sinal. E a única companhia que fez o orímetro de uma máquina amarela, uma das maiores montadoras hoje de máquina amarela, e mandamos via satelital. Quem ganhou com isso? Todos. A Ravex ganhou, a montadora ganhou e ainda indica. Eu tenho um caso específico que a própria Mercedes estava indicando clientes para vir comprar na Ravex porque conhecia o produto. Quer dizer, você tem um padrão de qualidade na instalação. Sim. Além desse padrão, o padrão ele foi construído com a montadora para garantir que não interfira em nenhuma garantia, não gere nenhum problema. E isso foi tão salutar e diferenciado no mercado que as próprias montadoras começaram a indicar a solução. Quem tem a ganhar? Nós, como companhia, temos a ganhar porque conhecimento, estamos agregando conhecimento, estamos entregando para o cliente uma ferramenta que vai trazer de estratégia para ele, principalmente redução de custo, e quem vai ganhar? A própria montadora, porque o próprio cliente vai estar satisfeito e compra daquele mesmo produto, aquele mesmo carro. Além da retroalimentação, né, que é o poder de gerar informações para a montadora, como quantas horas trabalhou, quantos quilômetros rodou, fez a manutenção preventiva, manutenção corretiva, troca de óleos, isso, aquilo, começa a automatizar tudo isso, né, alimentar os TMS ali, os gestores do cliente para que a máquina tenha uma durabilidade muito maior, mas que automaticamente a marca também traga um resultado daí mais eficiente, vendendo mais produtos, né? Se o cara gostou daquele produto que ele adquiriu, está com uma média boa, está eficiente, ele tem um local de controle, as novas aquisições a tendência você seguir no mesmo molde. Além das aquisições, eu envio também os códigos de avaria, os códigos de erro, tanto de máquina, de trator. Então, assim, até quando a concessionária ou alguém que for fazer a manutenção já sabe qual é o defeito, né? Eu tenho um caso agora específico que nós homologamos a Thermo-King, né? Eu sou parceiro hoje de Thermo-King e tenho todas as informações. Quando ele tem terceiros que fazem a manutenção do aparelho, ele consegue saber qual é o problema da máquina. Porque não adianta nada eu ir lá fazer uma manutenção que é gás, sendo que o terceiro que está lá, que é a parceria, já não tem o gás. Então, para você ter uma ideia, a informação que nós estamos levando não é só apenas para o cliente. É tanto para o fabricante ou a pessoa que vai fazer a manutenção, que isso gera Então nós estamos falando ali que leituras de telemetria é ler o que a máquina está informando, tudo que está acontecendo. Que a gente está lendo todos os veículos, seja motos, carros de passeio, caminhões de todos os modelos, eu estou lendo essas informações de veículos automotivos. Além disso, eu também leio máquinas agrícolas, máquinas da linha amarela. Além dessa informação, eu também vou lá nos aparelhos de refrigeração, um Frigo King, um Thermo King, um Carrier, também leio essas informações e estou trazendo tudo para um único local para gerir os dados. Quando a gente começa a falar telemetria, a gente vai estender isso aqui, vai longe, porque eu não leio apenas um carro de passeio. A Ravex começou com um carro de passeio para a gente falar no K-Line, que era o primeiro dos protocolos que iniciou hoje. Hoje eu leio carro de passeio, eu leio trator, eu leio máquina amarela, eu leio aparelho de refrigeração, eu leio sistema de freio, os EBS. Então, assim, eu não entrego apenas uma ferramenta básica, eu entrego todo código de erro. Hoje, para mim, o maior importante para mim é o código de erro. Eu falo hoje uma máquina minha apresentou defeito, um aparelho que eu instalei,
está dando no aquecimento das velas. Na própria onde passa a manutenção, ele já foi no defeito da máquina, sabendo pelo meu rastreador que estava entregando. Qual era o defeito? Bem mais. Quem ganhou com isso? Eu ganhei, o cliente ganhou, e na manutenção o cara só trocou o aquecedor de vela. E ele foi direto no problema, ele já tinha informação também do que estava acontecendo. Então, quem ganha com isso? Todos, porque assim, quanto mais rápido ele consertar a máquina, mais o cliente está girando de novo para ganhar. Mas uma das tuas palavras me chamou a atenção aqui quando tu falou do EBS. Ali eu também leio o EBS. O que é o EBS? Aonde ele está relacionado à telemetria? Por que lê isso? O EBS hoje é um dos maiores salva-vidas em transportes, principalmente carreta. Nós falamos carreta, né? O EBS ele está além do ABS, né? O ABS é o sistema de freio, né? E ela vai parar o veículo de acordo, não vai travar a roda, né, que é não vai ocasionar, só que o EBS ele ainda faz o controle da ação do motorista que fez um erro. Então, se ele fez uma curva muito fechada e aonde houve o travamento da roda, o EBS ele controla, libera mais para não ter o capotamento, para não ter uma curva muito brusca, ele perder a direção. Então, eu consigo pegar, fazer assim, exemplo, o EBS gerou 3 correções. Ele consertou. O motorista fez a cagada e o EBS corrigiu. Ou seja, a chance de ter o acidente era muito grande. Sim. Ele eliminou essa possibilidade. Só que ele mandou alerta. Exatamente. Por ele não ter gerado o acidente, não significa que o motorista não cometeu uma imprudência. Né? Então, falando no nosso dia a dia, né, para o nosso internauta que não está acostumado com essa linguagem, né, nós estamos dizendo aquele motorista que fica gerando aquelas brincadeiras de quebra de asa, podendo gerar um acidente muito sério, com famílias na estrada. Isso, com um aparelho como esse, o EBS, você elimina totalmente esse tipo de erro. O EBS ele vai corrigir para não dar quebra de asa, ele vai ainda fazer as correções, porém vai gerar os alertas. Aí trata quem é ou a GR ou o próprio motorista, que assim, eu entrego as informações. Eu sou a tecnologia que entrego tudo que você quer. Aí tem que ter uma ação. Porque ou você tem que punir o motorista, ou encosta no primeiro posto de gasolina que está X quilômetros, e eu vou ter que mandar outro motorista. Tem que corrigir o problema. Tem que corrigir uma ação. Problema, Então está dizendo que não basta ter a tecnologia, né? Tem que ter a tecnologia, essa tecnologia tem que transmitir. Sim. Quando transmitir, eu tenho que ter alguém do outro lado acompanhando e tem que ter ação de correção, ação de policiamento, né? E aí, claro que o ranqueamento do motorista ajuda, mas o ranqueamento é no mês, como foi um ou como foi outro, para premiação. Mas a título de correção, eu não posso esperar 30 dias o cara cometendo erros até que seja incorrigível o problema, né? A máquina ser humano não é muito complicada, ser humano. Porque uma briga familiar, ou um desespero, ou uma decepção, muda muito na mudança, né, do motorista. Perfil cansaço, estresse, muitas coisas pode gerar. Então, quando a gente fala motorista, eu não posso acusar ele, né? Mas alguma coisa está acontecendo. Então, eu não olho a visão que ele é um imprudente, mas não sei o que aconteceu lá atrás. Mas se eu evitar, falar, você tá ruim, como é que você tá? Todas as empresas têm que ter aquele psicólogo, aquela pessoa que saiba. E quem tá atrás de uma ferramenta que monitora isso também tem que vir de um motorista. Eu falo porque eu sou engenheiro. Só que eu não nasci engenheiro, eu nasci no campo. Quando eu faço uma instalação, até fio isolante, eu sei qual eu vou usar. Então, pessoas que são capacitadas para monitorar essas pessoas têm que ser do mesmo ramo. Não adianta uma pessoa que nunca entrou num caminhão, que vai fazer aquela curva a tanto, mas por que você fez essa velocidade? Porque ela não tem o conhecimento, não sabe o que acontece na rua. Isso é muito importante. Eu faço, meus primeiros rastreadores, eu fui fazer entrega com o motorista. Eu fui saber a dificuldade que ele tinha para abrir uma porta do baú. Porque centro da cidade, quero ver se abriu a porta no meio do baú, no meio da ciclofaixa, né? É fácil falar para quem está atrás de um computador, mas operação não. Totalmente diferente. Então, importantíssimo aqui, todas essas telemetrias e informações que a gente falou, de nada
servem se eu não tiver um acompanhamento, os dados caindo em uma torre, que essa torre atue, que o motorista seja cobrado, que o motorista bom seja bonificado, que eu tenha meritocracia, que eu tenha um rendimento melhor. Sobre isso, o segredo é a junção de todos esses dados, né? Correto. Agora, vi que você falou bastante, comentou rapidamente antes do tal de elétrico. E o que muda quando falamos de telemetria para o elétrico? O que quer dizer telemetria de um carro elétrico hoje? Muda tudo, a estratégia muda tudo. Hoje a Havex tem a parceria com a Jack Motors, né? A Jack Motors hoje é uma das maiores empresas que aluga carro para a Seara, né? Hoje a Seara e a Friboi só tem carros elétricos. Só que o cenário virou, né, a chave, né? Eu entrego para você que esse carro está fazendo 3,1 km por litro. Só que um carro elétrico não é litros, é quilowatts por quilômetros, né? E aí minha estratégia o melhor motorista, ele não pode passar de 100 km por hora, ele não pode passar de 80, você começa por regra. E todo motorista, quando você faz um gerenciamento, você passa o caminho que evite o quê? A marginal. Já um carro elétrico é o inverso. Carro elétrico, quanto mais você manda ele pelo rodoanel ou rodovia, menos efetividade ele tem. O carro elétrico, ele ama trânsito. É no trânsito que eu não desperdício a carga, né, que é a velocidade. Então, quando eu falo para você... Tu disse que se tu andar numa velocidade constante menor, sim, ele gasta menos do que eu colocar ele numa rodovia com alta velocidade, ele vai gastar mais. Correto. O carro elétrico, a frenagem dele, né, quando eu uso o freio, a rotação inversa, eu carrego a bateria. Então, em uma rodovia que eu tenho constante, eu só tenho declive. É totalmente diferente, né? Perfeito. Por isso que eu falo para você, quem tá atrás de um monitoramento, eu vou falar para ele, eu vou passar a sua rota daqui em Campinas. Não, passa o centro da cidade. Não é muito trânsito. É isso que precisa. Então, quem tá atrás de um computador, por isso que eu falo, meu medo é isso. Quem tem que estar atrás de um computador que vai fazer essa parte de gerenciamento, tem que entender isso que eu tô falando. Tem que saber ir na rua com um carro desse. Né? Então você tá me dizendo que a maneira de eu monitorar, de eu ranquear, de eu controlar os motoristas para cada tipo de operação é diferente. Correto. E é ali que está o diferencial da Havex, que ela conseguiu se especializar em cada um dos segmentos. Quer dizer, se você tem uma máquina da linha amarela, eu vou medir diferente da linha verde, diferente de um caminhão, diferente de um carro elétrico, que a gente consegue ler as informações, mas que a gente foi a campo para identificar os diferenciais de cada uma delas. Perfeito. E criou sistema que consegue medir o que é bom e o que é ruim. Então, correto. Quer dizer, num caminhão elétrico é bom ele estar no trânsito pesado. Enquanto a combustão, não. Manda eu vou ter... rodoanel. Interessante, hein? Legal, né? Interessante. Muda completamente. Então, a visão principal não é nem a gente conhecer tanto as tecnologias em si. Existe conhecer a tecnologia, ler essa tecnologia, transmitir, mas saber usar aquela informação do jeito correto para ela trazer produtividade, que é o grande diferencial, que é o segredo em telemetria. Sim, por exemplo, hoje você pega uma máquina amarela, a rotação RPM dela sobe porque ela está fazendo força, ela está cavando um buraco, só que a velocidade é igual a zero. Então eu não posso comparar ela com um caminhão, porque um caminhão a velocidade é X versus RPM. A máquina amarela não. A velocidade é igual a zero, o RPM está lá em cima. O que ele está quebrando? O que ele está cavando? É concreto? É barro? É areia? Muda todo o seu cenário. O resultado e a forma com que eu tenho que conduzir vai se alterar, né? Perfeito. Não, perfeito. Então, nós falando de telemetria, o que você diria para todos esses nichos de mercado? Quais os cuidados que a gente deve ter ao fazer a escolha do nosso equipamento de telemetria? O que eu devo me basear para fazer uma boa escolha? Vamos pegar uma carreta, só para você poder entender. Uma carreta, eu tenho um barramento CAN, 250 kbps por segundo, que é a velocidade normal de um barramento CAN de um caminhão, né, um Euro 6, que é uma velocidade. Aí só que ele tá puxando uma carreta que tem um exemplo, o Thermokin. Hoje eu sou homologado pela Thermokin, Frigokin, pela Carrier, que é uma outra velocidade. Eu não posso falar porque senão, né, é uma outra velocidade. Como é que o módulo lê uma outra velocidade? Eu pego o EBS que me fala em uma outra frequência. Ou eu consigo colocar 3 frequências totalmente diferentes no mesmo rastreador?
É a única companhia que desenvolve atuadores para ler cada CAN no seu devido lugar, só que entregar por um canal só de informação. Está dizendo então que dentro do mercado a gente falou, vou ler o barramento CAN de uma determinada marca, de um determinado modelo. Sim. Não é apenas ler o CAN, porque pode ser que eu chegue neste veículo e eu tenha mais de que um local para fazer essa leitura para ela ser precisa. E que não é o mesmo protocolo, não é a mesma forma de ler. E isso gera, inclusive, mudanças, então, pelo que eu posso perceber, porque a cada ano eu tenho o mesmo caminhão, mas conforme o fornecedor que eu escolher ali de componentes, isso, aquilo, posso mudar. Então, quer dizer que eu posso ter uma marca, o mesmo modelo, tudo igualzinho, mas mudou o ano, pode ser que eu tenha que mudar toda a leitura daquele caminhão para poder trazer todos esses dados. Hoje a Ravex investe muito em engenharia, parte de engenharia nisso. Hoje lança um caminhão, vendeu, estou lá captando, fazendo a biblioteca, deixando o nosso rastreador cada vez mais inteligente, porque tudo que a gente coleta a gente manda para o rastreador. Então a biblioteca dele só vem aumentando. Agora, por exemplo, vamos pegar uma máquina amarela. Tudo que a máquina amarela manda, um ponto específico, eu pego o que vem do motor Cummins, que vem RPM, líquido de arrefecimento, torque, mas eu tenho a pressão do óleo, do içador, da haste, da pá, que não vem no mesmo protocolo. Aí eu tenho que falar para o cliente, o que é a sua dinâmica? Não, eu quero saber eficiência do motor ou trabalho, força da máquina. Você pega a guindaste, que ela tem uma CAN só para o içador do guindaste. Por quê? Porque se eu erguer muito o meu eixo com o meu peso, ela tomba. Hoje o maior problema de uma empresa que tem guindaste é o capotamento da máquina. Então você diz que vai ter que... voltamos lá no início da conversa, então, que é o molde Ravex, né? Que primeiro eu tenho que ir no cliente, avaliar o problema que ele possui, qual é que é o equipamento, qual é que é a anomalia, onde é que ele perde dinheiro. Aí eu vou ler todas as informações que eu tenho que consigam atender aquela necessidade, que às vezes pode ser a leitura de um barramento, de 2 barramentos. Então, por isso que a gente tem tanta variação de valores, né? Nosso cliente reclama bastante, como é que você me cobra? A gente trabalha tudo no comodato, né? Mas como que eu tenho um produto que é R$100 e outro produto que é R$200? É justamente por essas variações, então, do quanto de acessórios, quanto de leitura, de quantos barramentos eu vou trazer a informação para conseguir atender realmente aquela necessidade. Às vezes eu posso ler um lugar ou às vezes posso ter a necessidade de ler 3 locais diferentes. Eu falo desse cliente porque é um caso novo que me pediram. Foram lá, não, o cliente que a telemetria da máquina amarela. Só que ele queria do içador, né? Da haste, porque estava tendo um índice de capotamento e o PT da... Não adiantou nada. Veio metade da compra. Não, tem que fazer o protocolo da haste. Aí eu vou falar qual foi a força que ele fez, qual foi a amplitude, qual é o grau. Totalmente diferente. E a outra velocidade. É muita informação, né? Nós temos muita coisa para fazer a leitura, né? É isso aí, galera. Paramos agora no segundo intervalo, né? Foi muitos dados, muitas informações para vocês ali. E vamos para mais um break. Daqui a pouquinho estamos aqui novamente. Já voltamos.
terceiro e último bloco da nossa entrevista com Regis Silva aqui no Havex Talk. Obrigado por seguirem conosco e estarem aqui junto com a gente, lendo, interpretando, analisando um pouquinho mais das tecnologias utilizadas pela Havex, tecnologias que revolucionam hoje a nível de desempenho, a nível de resultado, a nível de qualificação aí de melhores condutores, melhores manobristas, melhores motoristas, assim como operações de transporte que fazem diferença, né? Operações aí autossustentáveis aí a nível de carros elétricos, a nível de meio ambiente, né? Quer dizer, estamos mexendo em todas as áreas, né? Muitos lugares, né? Verdade. Só que vejo hoje que a telemetria é muito bacana, ela traz muitos dados, muita informação, mas que o segredo está em eu ter uma operação acompanhando isso e atuando, né? Então foi isso que a gente viu no bloco 1 e bloco 2 ali, mas percebam as dificuldades que é para a gente poder ler todas essas informações, que a gente às vezes tem que ter a garantia do dado, né? Um exemplo clássico ali, eu tenho na telemetria de um caminhão freada brusca. O que é uma freada brusca? É um motorista, na teoria, que não está conduzindo o caminhão como se devia. Mas tem uma das nossas tecnologias, que é o MDVR, que todos os eventos que a gente transmite 10 segundos de gravação. E aí mostrou que numa freada brusca, uma criança se atravessou na frente do caminhão e se o motorista não freia o caminhão, mata a criança. Ou seja... vilão, ele passou para herói. Né? Exatamente isso. Então, quer dizer, eu uso isso em diversos exemplos ali, mas é para a gente fixar que não basta ter a informação, eu preciso ter a certeza que aquela informação é verídica, que aquela informação é a que mostra se o meu motorista está certo ou se está errado, para que a meritocracia realmente apresente um dado coerente com aquilo que a gente está pretendendo. Como é que estamos hoje a nível de inteligência artificial junto à telemetria, a nível de transmissão de dados? Ou como é que está esse setor, esse segmento aí? O quanto nós evoluímos aí na telemetria com essa parte de inteligência artificial, essa parte de vídeos, tecnologias de transmissão de dados? Hoje, todo o evento que eu crio num rastreador baseado à telemetria ou qualquer tipo de evento, exemplo, sensor painel violado, que é um dos piores que está acontecendo, né? Se acontece a violação, o painel, eu chamo todas as câmeras ao mesmo tempo na mesma violação. Se eu apertei o pânico, eu também gravo no alerta do pânico, mas o vídeo que aconteceu real, né? Além do ADAS e DSM, que isso já tem dentro da nossa operação. Né? Isso é o quê? Para eliminar o falso positivo, né? Tipo, vem um botão de pânico, chama a polícia, chama helicóptero, vai ver o motorista esbarrou no botão sem querer, então vai vir o botão, mas vai vir... no evento já sobe botão de pânico e as 8 câmeras, os 10 segundos do que aconteceu com aquele pânico. Além do falso positivo, é realmente o que aconteceu naquele momento, né? Deu o sensor painel violado, mas ele estava no autoelétrico trocando um fusível, né? Não, ele estava sendo, né, perseguido, né? Então, além do falso positivo, que é o importante, porque é difícil alguém dar uma violação painel, mas você ter a certeza do que ocorreu naquele local. Então, por exemplo, da aceleração e frenagem brusca, quem configura é o próprio cliente de acordo com o peso do seu veículo. Quando ele fala que a velocidade do veículo dele de 0 a 5 km por hora no intervalo de 1 segundo é uma frenagem ou uma aceleração, eu também mando o vídeo do que aconteceu naquele momento. Quer dizer, a média foi ruim. Eu preciso descobrir o porquê que a média foi ruim. Então, a primeira coisa é saber, o veículo estava carregado ou estava vazio? Ele está carregado, mas ele está no mesmo peso? Tipo, um motorista com 1.000 quilos e um com 10.000 quilos, muda completamente a média. Então, está dizendo que a junção dessas informações é que vão trazer um resultado mais justo para você realmente premiar ou punir uma operação. Perfeito. Por exemplo, quando você tem uma moto, deslocamento de 0 a 20 km por hora em um segundo, uma moto faz. Um carro é de 0 a 12, de 0 a 15, mas um caminhão carregado, um bitrem, faz, né? Nunca vai fazer. Então, nunca vai fazer. Então, a nossa ferramenta traz isso. Né? O que é o bom para você? O que é o ruim para você? Então, além de você ter o falso positivo, né, que nem eu falei, a criança passou, o animal, acontece muito em rodovias animal, cavalo, vaca, né, e você tem o freio
o acionamento do motorista. Então, assim, será se ele fez errado, né? Aonde é o errado, né? Isso é muito importante. Principalmente seta. Temos o caso que, assim, a pessoa deu seta, só que veio engraçadinho e ainda continuou. Então, na hora que ele aciona as setas, eu já trago a filmagem lateral do que está acontecendo. Isso é muito importante. Eu percebi, tipo, a junção de diversos, por exemplo, eu dou ré, eu já gero o alerta que é do ré, mas eu já boto o nosso Plota painel ali, plota a câmera para usar aquela câmera como câmera de ré. Isso Agora, se eu dei seta para a direita, ele já liga a câmera da direita, mostrando como é que está o trânsito da direita, ou seta para a esquerda, liga além de eu mandar a esquerda. imagem também, tá? Eu mando para o servidor a imagem também. Então, quem está monitorando acompanha, mas também lá dentro do veículo, o motorista também tem a mesma inteligência para ele saber o que está acontecendo. Acontece muito isso em curva, né? Às vezes está fazendo a curva e vem um engraçadinho, ele está com bitrem e não respeita, né? Acho que o respeito ao próximo isso está faltando nas pessoas, né? Isso é muito importante. Quem ocasionou o acidente? Então, às vezes, de vilão, ele passa sendo vítima. Eu vejo também bastante cases, né, que a gente às vezes até nem gosta de falar muito, que são cases com vítimas fatais, né? Sim. Ou seja, acidentes, isso, aquilo, mas tem o suicídio, pessoas que estão com algum problema, isso, aquilo, e vão para a rodovia e se atravessam na frente do caminhão. Como é que você prova que aquilo lá não foi um erro do condutor, que não tinha o que fazer, né? Então mostra nitidamente ali, através das filmagens, junção de dados, que o cara estava na velocidade correta daquela via, que ele estava andando dentro da jornada de trabalho dele, que ele não estava embriagado, que ele não estava drogado, que ele cumpriu com todos os requisitos. Mas como você vai evitar uma coisa assim, né? Do mesmo jeito, outros caminhões ali que o cara bate de frente ali, alguém está errado, mas quando deu o acidente e se juntou um monte de ferro, como saber quem está certo e quem está errado nesse sentido, né? Eu tenho um cliente meu lá em Imperatriz do Maranhão, e ele estava nos ônibus, né? E a pessoa dormiu, era um Corsa preto, ela dormiu, invadiu a contramão e deu de frente. O que salvou foi o vídeo, né? Ficou tudo destruído, a gente puxou na imagem, ele dormiu no volante às 3:30 da manhã e deu de frente com um ônibus, estava levando o pessoal da roça, né? De Itinga até a roça de plantação. Quer dizer, a gente tem a tecnologia para tudo hoje, mas ainda no final, o que se precisa hoje da tecnologia é principalmente descobrir o real culpado quando a anomalia aconteceu. É você ter informações para ir a fundo para descobrir realmente onde é que está a causa do problema. Sim. Não por achar o culpado em si, mas é para a gente investigar como fazer para aquilo não voltar a acontecer, né? Que eu sempre bato que no transporte aéreo aconteceu um acidente X, eles ficam 6 meses a 1 ano, 2 anos investigando aquilo. E quando ocorre um acidente de caminhão, não faz parte da estatística, não tem problema nenhum. Verdade. A gente precisava incentivar mais isso, precisava motivar que os acidentes, que os eventos fossem mensurados em todos os seus detalhes e achar os reais culpados com objetivos de doutrinar, de treinar, motivar as pessoas a não cometerem mais os mesmos erros, né? Tem um exemplo da telemetria também que a gente usa bastante ali, que é o transporte de algodão, né? Ou seja, quem é que transporta algodão? É o graneleiro tradicional que também transporta grãos. Então eu estou ali com um caminhão com um peso, estou com uma carga de soja, uma carga de feijão com um peso gigante. E aí terminei aquela viagem ali que durou às vezes 10 dias carregando aquilo ali, 5 dias, tu tá acostumado de um jeito. Sim. Aí de repente tu tá num posto de combustível ali, carga para Belém, carga para Paranaguá. Eu quero, o que é? É algodão. A primeira rotatória que você faz, você toma o caminhão. Por quê? Porque você não está preparado para aquele modelo de carga, né? O mesmo jeito, vidros, né? O jeito de você transportar chapa de vidro é completamente diferente. Então, quer dizer, daqui a pouco, se você não tem essa noção, um videozinho informativo antes de fazer a viagem, vamos criar um videozinho no celular ali, passa para o cara ali, olha, se você rodar com esse tipo de carga e numa serra e ficar acionando o freio direto, vai aquecer o freio, vai pegar fogo na carga, vai superaquecer, vai pegar fogo, né? Então, quer dizer, pequenos detalhes de como conduzir pode ser evitar um problema. Então,
Baseado no que eu falo, então, não basta ter a telemetria, não basta ter a informação, eu tenho que transmitir, eu tenho que ter uma ação sobre aquela informação, mas eu também, em cima disso, preciso, a título de futuro, pegar os exemplos do que ocorreu de errado agora e mostrar vídeos, eventos, para que as pessoas que não estão acostumadas com aquele nicho também venham a aprender sem sofrer o acidente, sem gerar a anomalia, né? O algodão é um dos transportes perigosos que tem por causa da fricção dela, né? O algodão, se ele tiver a fricção, ela pega fogo e rápido. Além do peso, que é totalmente diferente, tem a parte de fricção que pega muito fogo. E a nossa ferramenta entrega muita informação. Mas quem é que trata a informação? Hoje, o dos maiores índices de sono e fadiga após o almoço. Eu tenho um cliente meu que carrega frango. O motorista dele é das 6, por Deus, das 6h30 às 7h30. Gera de 15 a 20 alertas de fadiga. Só que eu, ferramenta, o tempo todo tô avisando. Gente, vai acontecer. Só que hoje, é que não dá, eu tô precisando. Então, a nossa ferramenta... A minha carga está esperando, o cliente está aguardando, isso, aquilo. Só que o problema é sempre no mesmo momento, sempre naquela situação, né? Quer dizer, daqui a pouco, olha, vamos acordar uma hora mais cedo, vamos dar uma respirada, vamos fazer... Existe nas empresas, né, esse tipo de situação, o funcionário chegou, vamos fazer aquela laboral, vamos fazer um exercício para acordar. Sim, a gente, para quando eu tenho dentro do meu ambiente controlado, eu faço ações. E quando eu estou falando do motorista que está sozinho, eu não faço nada. Acho que ali seria o mais importante. Verdade. E a tecnologia hoje pode abrigar isso, né? Tipo, a leitura facial detecta o motorista. Por que não detectar? Primeiro tem que fazer lá o agachamento, tem que fazer o estiramento dos músculos, isso, aquilo. Aí tu entra dentro do caminhão. Será que não poderia ser fiz isso para esse cliente que eu falei. Era sempre meio-dia, às 14 horas, dava alerta de sono. Além desse meu cliente do Maranhão, o sol é muito quente lá, eles usam ar-condicionado, aí é o quê? Refeição forte. Ar-condicionado e sol quente batendo na cara, aquilo é contar carneirinho. É que eu fiz, criei o evento, que ele tem que dar a parada da refeição e o carro fica bloqueado por 1 hora. Melhor estratégia que tem é obrigado ele descansar, vai dormir na boleia. Além de ser uma lei, né, porque você tem um intervalo ali de descanso, tem que ser de 1 hora, você deixa passar esse período de sonolência ali, né, esse período da fadiga ali inicial, ela passa também para você dirigir com tranquilidade, porque ele não está cansado, né, porque ele está obedecendo. O problema está entre uma parada e outra. Né? Isso mesmo, aí alguns não estavam dando a parada da refeição, né? Então, assim, nós temos estratégia para tudo, mas tem que ser aplicado e tem que ser punições. Você não deu, por que você não deu parada da refeição? Sabe? O ruim é isso. Né? A gente quer tudo para trazer o melhor, porque assim, o pai de família hoje, quando ele sai para carregar, eu quero que ele volte de novo para dentro da casa dele. Ele faz falta. Só que, infelizmente, né? Não, tem que entregar, tem que fazer, não pode perder a carga, sabe? Nós temos vícios, né? É verdade. Que eu fico pensando hoje, a gente tem uma carga ali, ela é para chegar ao meio-dia. Sim. Beleza, aí chega ao meio-dia e aí você fica até 3, 4, 5 horas da tarde parado lá e não descarrega. Então, por que ela era o meio-dia? Por que fazer esse excesso de jornada, essa correria, se ela não vai te agregar em nada, né? Falta um plano logístico mais eficiente ali que eu consiga garantir, olha, se eu tenho uma média de rodagem de tantos quilômetros por dia, tal rota me gera tal resultado, serra me gera menos resultado. Se eu tenho todo um histórico, o roteirizador pode dizer qual é que é o meu número de horas, pode dizer qual é o melhor horário para mim sair e automaticamente todo mundo está feliz ao final, né? Com a produtividade correta, mas com o fim da viagem com êxito, né? Ou seja, não adianta eu quero o melhor resultado, eu quero isso, eu quero aquilo e o caminhão não chegar, né? Verdade. Falou tudo. Muito bom, muito bom. Regis, queria agora que tu comentasse um pouquinho sobre o cliente Ravex, sobre o modelo
de gestão Ravex, sobre o atendimento pós-venda, sobre o defeito físico, o como resolver, que eu vejo hoje que a gente pegar e dizer, olha, eu tenho o melhor produto que nunca vai dar defeito. Isso é uma mentira, né? Porque é impossível um caminhão que está no tempo, que está em trepidação, que tem diversas manutenções, liga, desliga, troca de pessoas, que ele num dia não vai dar problema. Sim. Como é que funciona isso para eu realmente ter qualidade com a manutenção preventiva organizada, eu parar no momento adequado, eu estar disponível nos pontos que o cliente precisa para garantir o resultado? Eu falo para você que 50% é mau uso do produto, né? Não, eu falo porque eu tenho um cliente meu que é de cigarro. Ele tinha 2 técnicos de uma antiga empresa que ficavam fazendo socorro dele o tempo todo, fazer manutenções rápidas. E esse mesmo cliente colocou o Ravex na sua frota toda. E assim, de todos os problemas dele, eu pegava a cada 2 meses, eu fazia uma manutenção por mau uso do produto. O nosso produto ele não dá defeito. O defeito está na burlar o produto. O que seria? Isolar sensores de porta, que é o normal, que ele nunca quer. Entra carona e vai lá, tá burlado. Sensor de temperatura é um dos mais causadores de manutenção, porque o cara vai lá, burla o sensor para sempre a temperatura ser baixa. Então acontece, nós, Ravex, sempre estamos prontos, né? Temos técnicos dedicados, locais estratégicos onde passa a rota de cada cliente. Se eu for para daqui para o sul, eu tenho os pontos que são em rodovias, que é os pontos estratégicos de manutenção. Só que o nosso produto, ele só vai dar defeito, para ser sincero, com a pessoa que vai mexer mesmo. Quando se fala em telemetria, nós estamos falando de um produto que fica completamente vedado dentro do painel. Sim. Não tem uso por ninguém. Quer dizer, é só se for mexer realmente lá onde não deve que eu vou ter problema, né? Eu pego muito teclado, que a pessoa dá curto no cabo do teclado, eles pegam o teclado como se fosse um frango, sabe? É o mau uso da ferramenta. Perfeito, muito bom, muita informação, Regis. Acho que a gente tem muito a agregar aí para o mercado, né? Tem muita informação para trazer aí de maneiras de condução aí dos seus veículos, maneiras de treinamento, qualificação dos motoristas, operadores, forma de conseguir conciliar o resultado versus a qualidade, né? Que tudo isso está vinculado à telemetria. Então foi muita informação. Eu te deixo agora para o rito final, um recadinho final aí que tu queira dar aí para os colaboradores, para a família, para os clientes aí, para a gente fazer o encerramento. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Eu confesso para vocês, já estou há 8 anos na empresa e pretendo ficar muitos anos. Fui muito bem acolhido e sou muito bem recebido. Espero que todos estejam lá na Fenatran, vai ser muito interessante. Primeira semana de novembro, estamos com muita novidade voltada à telemetria, tá? Voltado ao que a gente teve esse bate-papo aqui, vai ter lá em estado real, não estamos nada aqui contando nada, vai estar lá para testar tudo mais. Convido você, cliente, está ouvindo, venha nos conhecer. Vai ter agora um evento, né, para as pessoas conhecerem a nossa empresa, né? Eu acho que é muito importante. Gostamos de desafio, né? Somos uma empresa que gosta de desafio, gostamos de trazer a melhor qualidade para atender os clientes. Temos uma das maiores equipes em pós-venda comercial para entender e saber a melhor estratégia da sua necessidade. Convido a você a fazer parte da Ravex. Obrigado. Só temos a agradecer. Mais um episódio Ravex Talk para vocês. Obrigado pela parceria, obrigado por estar junto conosco. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de replicar, passar para todos os amigos e mandem perguntas, mandem informações que vocês desejam, que o time Ravex está sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Um grande abraço e até uma próxima.